Espiritualmente, o Covid ele foi um chamado coletivo para dar uma reajustada no planeta, porque é uma prova coletiva, é um tipo de acontecimento que sempre vai trazer mais o despertar da consciência da humanidade e tudo está atrelado ao desequilíbrio sistêmico, tá? Que é um sistema de desequilíbrio, tanto vibracional quanto moral. Tá? É assim que a humanidade se encontra nesse momento, tá? Sistemicamente, com a moral extremamente baixa. Né? Então, no plano espiritual, existem leis, galera, que regem toda essa harmonia do planeta. Quando a humanidade se afasta demais dessas leis, como que se afasta? Com excesso de egoísmo, destruição da natureza, consumismo desenfreado, desrespeito à vida, desconexão com o sagrado, o campo vibracional da Terra ele vai entrar em colapso. Tá? Isso daí não é um castigo, isso é uma consequência natural de uma vibração coletiva muito densa, tá? Que sempre vai gerar brechas para a manifestação desse tipo de doença, como o coronavírus. Tá? Conflitos, desastres, né? Isso também gera por conta dessas brechas. Tá? Então o vírus, nesse contexto todo, ele foi uma expressão material de um desequilíbrio espiritual muito acumulado. E a Covid também representou uma espécie de pausa forçada para a humanidade, porque o mundo parou. Todos viram, né, que o mundo parou para que o espírito pudesse falar mais alto, digamos assim, né? Então, de repente, a gente não era mais empresário, a gente não era mais viajante, a gente não era mais consumidor, a gente era apenas humanos frágeis, obrigados a encarar a morte, a solidão, o medo e a importância das relações, né? Então, muitos espíritos desencarnaram nesse período como parte de plano reencarnatório, tá? Era um plano reencarnatório ele desencarnar nessa pandemia. E outros espíritos já estavam em resgate ou encerramento de ciclos, tá? E alguns outros despertaram para novas consciências, né? E além disso, a Covid, espiritualmente, ela foi um ponto de inflexão. O que é algo inflexível? Ou a humanidade muda por consciência, ou a dor vai continuar sendo um instrumento de evolução. Então é ou na dor ou no amor. É isso que a espiritualidade está falando para todo mundo agora. Ou é na dor ou é no amor. Então a Covid não foi basicamente o fim, foi um alerta. Tá? Por isso que a gente acredita que vai vir bem mais coisas no futuro, tá? É uma espécie de grito da espiritualidade, tá? Volte para o essencial, reconecte-se com a alma, reaprendam a viver. É isso, tá? É isso que a espiritualidade quis falar. Então isso acontece porque o nível moral da Terra estava e ainda está muito baixo do que seria esperado para uma humanidade que está em transição evolutiva, tá? E a pandemia escancarou esse atraso, que não foi uma questão apenas biológica, foi um reflexo da decadência ética e espiritual do coletivo, tá? Do coletivo. Todos nós estamos aqui no mesmo barco. Então a Terra, ela ainda é classificada como um planeta de provas e expiações, tá? Por mais que exista um passo para a regeneração, ainda nós somos um planeta de provas e expiações. Ou seja, é um mundo onde a maioria que está aqui precisa enfrentar as consequências das suas escolhas que foram feitas no passado e aprender lições fundamentais como empatia, fraternidade, respeito, responsabilidade. Só que mesmo diante desse chamado que foi a Covid, o que a gente viu na larga escala foi o quê? O egoísmo, a negação da realidade, exploração da dor alheia, né? Incapacidade de agir com a compaixão coletiva. Quantas fraudes a gente descobriu, quantas corrupções, quanta falta de empatia houve, né? Enquanto uns estavam estendendo as mãos, outros aumentavam os preços, espalhavam mentiras, negavam a gravidade da situação. Então a gente viu falta de empatia, inclusive entre familiares, gente morrendo sozinha, gente zombando, gente ajudando, sim, tinha gente ajudando, só que era a minoria, né? Então a pandemia foi essa prova que escancarou a nossa moral e a grande parte da humanidade mostrou que ainda está espiritualmente muito imatura, muito apegada ao orgulho, à vaidade, ao materialismo, né? Então o nível vibratório da Terra caiu, sim, drasticamente nesse período por conta das emoções coletivas negativas, como o medo, o ódio, a intolerância, a indiferença, e isso tudo contribuiu para criar esse ambiente propício para a manifestação de doenças e desequilíbrios, como foi a Covid, e como vai vir outras se a gente não acordar agora, né? Então,
realmente o nível moral da Terra estava muito baixo. A pandemia foi esse espelho que mostrou, ó, como é que vocês estão, da nossa realidade, assim como foi a explosão do HIV na década de 70 e 80, né, por conta da reencarnação em massa que teve, né? Muitos aqui, talvez que estejam nos assistindo, tem pais que têm 11, 12 irmãos, né? Então naquela época encarnou muita gente, aí teve uma liberação muito excessiva de sexo, drogas, e estourou. Esse ambiente libertinoso gerou o HIV, né? O ultravírus HIV. E a pandemia é uma soma de desequilíbrios também que aconteceu, por isso que gerou essa pandemia, né? Então, a lição foi dada, só que a pergunta que permanece é quantos que realmente estão aprendendo ou aprenderam com essa situação. E falando em nível vibratório da Terra, esse nível é o resultado direto, como eu falei aqui, da soma das vibrações de todos os seres humanos que habitam o planeta, tá? Tanto encarnado quanto desencarnado. Enquanto a maioria vibrar no medo, no egoísmo, na ganância, no orgulho, no materialismo, na indiferença, ao sofrimento alheio, a frequência planetária vai descer. Isso é natural, tá? Isso não é um castigo, é uma causa e efeito energético e espiritual. Então a Terra, ela vinha acumulando há décadas, talvez há séculos, esse campo vibracional, né, que estava sendo carregado por guerra, destruição ambiental, consumo excessivo. É só a gente ver, é só parar de observar. Desigualdade, né, descaso com a vida, com o sagrado. Além disso, né, então a gente percebe que o progresso tecnológico não foi acompanhado pelo progresso moral. A gente avançou em ciência, mas a gente regrediu em compaixão. A gente se conecta digitalmente com o mundo todo, se quiser, mas a gente está desconectado espiritualmente. Percebe a grande diferença? Que tecnologia, avanço tecnológico não significa avanço moral? Então esse campo vibracional denso enfraquece um sistema. O planeta Terra ele tem um sistema imunológico espiritual. Isso é natural, todo planeta tem, tá? Então o sistema imunológico espiritual da Terra se chama de psicosfera planetária, que é uma camada energética que envolve todo o planeta. Ela torna-se vulnerável e se contamina. Então é nesse ambiente de baixa vibração que surgem doenças coletivas como o coronavírus, tá? Isso não é apenas um efeito biológico, mas é uma expressão que expressa o nosso estado energético e nossa estrutura kármica também, né? Então, assim, espiritualmente tudo começa no sutil. Então, um vírus como a Covid é uma forma biológica de um desequilíbrio muito mais profundo, é um desequilíbrio do espírito humano, e esse desequilíbrio, que é gerado por milhões de consciências desconectadas, cria uma onda muito densa, e densa o suficiente para permitir a manifestação de tragédias coletivas como o Covid, tá? Então, o Covid não veio externamente, não é alguém que veio e colocou o Covid, que não caiu do céu, ele emergiu da Terra, emergiu de nós, da energia que nós mesmos alimentamos, tá? É como se fosse uma febre no corpo espiritual do planeta, tá? Porque o planeta ele é um corpo celeste, tá? Ele respira, ele pulsa, ele cansa, ele entende? Então ele entra numa febre e esse sintoma de que algo muito errado estava sendo cultivado dentro dele. Então a pandemia foi um reflexo de um mundo muito doente por dentro, né? Que nós somos a doença. Nós estamos aqui nesse planeta que é um hospital. Nós estamos aqui para ser tratados, né? Nem todos estão reagindo ao tratamento, infelizmente. O planeta pedindo socorro. Um chamado, a atenção para a mudança que já passou da hora, né? Então de lá para cá teve algumas pequenas melhoras, mas a gente está muito, muito, muito longe do que seria necessário para elevar verdadeiramente a vibração do planeta Terra e, digamos assim, consolidar a transição para um mundo de regeneração. O que nós temos hoje é um planeta que está em processo de crise, de despertamento simultâneo. Não, você percebe que tem muita gente despertando? Tem muita gente, a maioria não, mas é muita gente, igual. Então a moral coletiva está muito fragilizada, né? Mas tem alguns pequenos focos de luz crescendo no meio dessa escuridão toda. E após o impacto da Covid, muitas pessoas começaram a repensar suas vidas, né? Seus valores, as suas relações, houve um aumento por interesse na espiritualidade, autoconhecimento, terapias alternativas, começaram a se curar, práticas de cura, reconexão com o sagrado, né? Então isso elevou em partes a frequência coletiva, só que de forma tímida, muito tímida, localizada, né? Porque grande parte da população voltou rapidamente aos mesmos padrões de antes. Consumismo, pressa,
polarização, egoísmo, superficialidade. Então o mundo hoje ele está dividido. Vocês concordam comigo? Está tudo dividido entre quem desperta e quem está resistindo. Então a resistência ao bem ainda é muito grande. Então essas principais, principalmente as estruturas de poder, né? Nas mídias, as indústrias que lucram com o medo, na manutenção do status, né? E ao mesmo tempo a gente nunca viu tanta gente buscando consciência, se questionando. É um ponto de reflexão, buscando viver com mais saudável, né? Mais conectado. Então a Terra ela vibra um pouco melhor onde há vibra um pouco melhor, não, ela vibra melhor. Quando há amor, quando há compaixão, doação, serviço ao próximo, justiça, né, perdão, união. E sim, esses são os focos que estão aumentando nesse momento na Terra. Né? Mas para que a vibração da Terra suba de fato, isso precisa deixar de ser exceção e se tornar uma norma. Todo mundo tem que fazer a mesma coisa, entendeu? Então a gente está num momento muito decisivo. Ou a gente se responsabiliza pela nossa frequência individual, por isso que não vai vir ninguém externamente e aumentar a vibração de todos, se tornar todos angélicos automático, não. É uma coisa que cada um vai ter que fazer sozinho, entende? Cada um vai ter que se responsabilizar pela sua frequência. Isso se chama responsabilidade vibracional, tá? Todo mundo tem que ver onde o calo aperta, seus desequilíbrios e tratar, né? Vencer todas as más inclinações. É assim que a gente muda o planeta todo. É com você, com o teu vizinho, o seu filho, sua irmã, sua mãe. É assim. Não vai vir ninguém externamente. Jesus não vai voltar aqui e tocar na sua fronte e você vai se tornar um ser altamente elevado. A gente nunca vai se cansar de falar isso. Começa com a gente, tá? Então, ou a gente se responsabiliza pela nossa frequência e ajuda a Terra a ascender. Primeiro tira o véu da ilusão. Isso se não quer mergulhar na espiritualidade, tira o véu da ilusão. Já está ajudando pra caramba. Não sendo iludido, não sendo massa de manobra, não sendo hipnotizado, tá perfeito. Já está ajudando um monte. Então isso sim ajuda a Terra a ascender. Ou a gente vai ser arrastado pelos ciclos dolorosos que ainda virão como consequência de uma vibração coletiva da galera que se recusa a mudar, que é o Covid. Um exemplo. E aí já aconteceu outras vezes. Né? A peste negra, peste bubônica, né? H1N1. Tudo isso é resultado. Então o futuro da Terra está sendo decidido todos os dias, pelas nossas escolhas mais simples. Você só tem uma vida. E a tua vida é hoje. Amanhã está cedo demais e o ontem já passou, não tem como mudar. A tua vida é hoje. Você pode fazer algo melhor hoje. E eu trago sempre um alerta aqui. Sempre não, hoje eu vou trazer um alerta aqui que a maioria dos espiritualistas já trouxe, não é o Leonardo que está trazendo, que virão outros karmas coletivos. E isso não estou aqui profetizando medo para vocês, é uma consequência natural. Uma consequência espiritual e vibracional se a humanidade continuar se afastando das leis divinas que regem o equilíbrio da vida, tá? Então, quando uma sociedade ou uma coletividade inteira está ignorando sistematicamente valores como empatia, respeito à vida, justiça, compaixão e conexão com o divino, a gente cria um campo energético muito denso, carregado de medo, ódio, competição, vaidade e egoísmo. E esse campo somado às ações materiais que vão degradando o planeta e o ser humano vai se transformando em gatilhos kármicos coletivos. Se a gente não mudar, vai vir mais, pessoal. Então, esses carregamentos, eles vão gerar consequências, porque teve uma limpa na Covid e agora a gente está carregando de novo, porque praticamente não mudou muita coisa. Pequenas melhorias, né? Então, está carregando de novo. Quando terminar de carregar, vai estourar algo parecido ou até pior. Então pode vir na forma de pandemia, desastre natural, colapso social, guerras, crises econômicas, catástrofes ambientais. Isso não é castigo, galera. Isso é correção vibracional. Chega um ponto que a Terra se limpa. É como um corpo que tenta expulsar uma infecção. A gente está infeccionando de novo, gerando infecção. Só que esses karmas, eles não são inevitáveis, tá? Eles podem ser suavizados, tá? Ou até evitados quando a consciência coletiva muda. Mas a gente tem que ser realista, né? Cada pessoa que desperta, que escolhe amar em vez de odiar, que serve em vez de explorar, que cura em vez de ferir, ajuda a levar a vibração do planeta, mas a gente precisa de uma grande parcela que faça isso, né? Então sejamos realistas, né? Olha ao seu redor. A espiritualidade, cara, ela tem feito de tudo para alertar a gente, para nos proteger, para nos orientar, só que ela não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Deus te deu o livre-arbítrio para você escolher entre o bem e o mal, fazer o certo e fazer o errado. É você que escolhe diariamente fazer isso.
Então, se a humanidade continuar insistindo nesses mesmos erros de separação, de ganância, de polaridade, de extremismo, de intolerância, de negação do espírito, vai vir outros chamados mais intensos. Isso é fato. Então, se a gente não escolher a transformação, não escolher a verdade, o amor, não formos capazes de atravessar essa transição com menos dor e muito mais consciência, cara, a pergunta que vai ficar, não é o que vai acontecer com o mundo, né? Mas é o que você está vibrando agora, porque esse karma coletivo ele é construído por nossas ações individuais todos os dias, tá? Pessoal, muito obrigado para você que chegou até aqui. Curta, se inscreva no canal, compartilhe para quem vocês acham que devem compartilhar, que vai fazer sentido. E Deus guie vocês nessa caminhada maravilhosa da evolução e que possamos ser mais fraternos todos os dias. Obrigado.